Olá, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial, um programa aqui da CDL de Campo Bom. Eu sou o Dilson Machado, o anfitrião aqui desse espaço por empreendedorismo aqui em Campo Bom. E hoje nós estamos aqui com o patrão, né? O patrão, a ViaCred Alto Vale, que é o apoiador aqui desse programa da CDL, que tem sido, tem feito um trabalho excelente na questão de apoio ao empreendedorismo, não só em Campo Bom, mas também aqui no Vale todo, e nós contamos sempre com eles em quase todos os programas da CDL, tem sido muito importante para a gente poder desenvolver isso com os nossos associados. Então hoje, com todo o respeito com o patrão, estou recebendo aqui o gerente da ViaCred Alto Vale, da gerência daqui de Campo Bom. Seja bem-vindo, Fernando, muito bom ter aqui você nesse espaço. Muito obrigado, doutor Gilson, pelo carinho do patrão, né? Nossa, mas é uma forma carinhosa de da gente poder brincar, né? E, enfim, eu fico muito feliz pelo convite, né? De poder fazer parte desse podcast. Já viemos algumas vezes tentando agendar, mas, enfim, estamos à disposição aí para esclarecimento de dúvidas, apresentar um pouco da cooperativa. Eu estou hoje como gerente da ViaCred Alto Vale, né? Uhum. À frente aqui da unidade de Campo Bom, uma das 4 que por enquanto temos aqui na nossa região. Tô sabendo que vai ter expansão aí, né? E ainda com expansão, com certeza. 2 unidades novas ainda este ano. Que ótimo. Bom, para a gente começar um pouquinho dessa questão aí do que envolve hoje, a gente tem as diversas crises aí que a gente tem do governo, crises climáticas que nos causaram transtornos gigantescos, pandemia, enfim. Hoje, na atualidade, assim, o que vocês identificam lá, porque o cooperado que chega lá, para buscar um auxílio na cooperativa, ou às vezes ele vem buscar um serviço apenas, mas muitas vezes ele procura auxílio na questão crédito. O que vocês têm visto hoje? Qual é que é as maiores dificuldades hoje que as empresas têm tido, e o que vocês têm feito nesse sentido para poder auxiliar os empreendedores? Bom, doutor Gilson, eu sempre digo o seguinte, né, nós viemos aí, se eu for olhar aí 4, 5 anos para trás, né, iniciou com a pandemia, onde muitos empresários sofreram, né, com essa questão, imagina, quase 2 anos praticamente, né, com dificuldade em atividades, enfim. E não bastasse isso, depois veio as enchentes, então, do ano passado, né. Então, assim, lógico, existe muita preocupação de saber para que rumo vai a empresa, né, e um ponto importante que vale a gente ressaltar aqui, é que o empresário, de certa forma, não todos, mas muitos acabam desestimulando. Às vezes Uhum, até desacreditando do próprio negócio, né, uhum, e acaba se criando crenças: "Poxa, eu estou prosperando pouco", ou "Eu estou tendo dificuldade nisso", então, querendo ou não, acaba tendo um olhar de certa forma negativo, né. uhum. E a gente sabe que tudo que a gente olhar de forma negativa não vai prosperar. Então sim, né, muitos cooperados acabam vindo procurando, a cooperativa, né, Via Crédito Autolário, procura os nossos profissionais, né, os gerentes, em busca de crédito. Mas vale lembrar aqui que, às vezes, não é só o crédito que vai salvar uma empresa, é todo um contexto de quadro de pessoas, um olhar positivo em relação ao mercado, né. Então, lógico, a gente fala sobre crédito, mas a gente não fala só sobre isso, né. Então, Uhum. a cooperativa treina com frequência todo o time, a liderança, os liderados todos, né, Até para todos. saber usar bem esse crédito, né. Exatamente. Então, assim, às vezes a empresa vem com o objetivo de: "Eu quero um crédito", Uhum, mas muitas vezes aquele crédito já não existe a capacidade de pagamento dessa operação. uhum. Aí que entra a expertise, então, dos nossos profissionais, né. São pessoas que são treinadas para avaliar balanços, fazer análises financeiras, para realmente ver se vale a pena ou não. Porque às vezes, doutor Dilson, um incremento de um crédito adicional ao que já se tem, pode ser a falência da empresa. Exato. Então, aí que entra a nossa análise. Então, a gente fala, antes de dizer sim para o crédito, antes de sequenciar uma operação, a gente avalia o contexto geral da empresa, verifica quais são as operações vigentes nesse momento. Para quê? Porque às vezes é o seguinte, no meio de uma estrutura de crédito que a gente vai fazer, por que não daqui a pouco avaliar a tua responsabilidade de mercado e trazer para dentro de uma operação única, onde a gente faça uma operação maior, Uhum. alongando o prazo e dando uma saúde financeira, pagando às vezes até menos do que se Uhum. paga hoje. Porque às vezes ele não tem nem noção da capacidade de pagamento que ele tem, né. Não tem noção. Por quê? Vamos lá, hoje nós temos muito micro e pequenos empreendedores, que eles não são só empreendedores. Uhum. Eles são
o operacional, eles são o comercial, eles são o financeiro, eles O são o marqueteiro. RH, o marqueteiro. Então, assim, é uma série de atividades, às vezes para uma pessoa só, porque a gente sabe que tem muita empresa com 2, 3, 4, 10 funcionários, né? Sim. Então, isso às vezes acaba sobrecarregando a pessoa e ele vai no intuito de crédito, quero crédito. E aí que entra o nosso papel, então, para tentar fazer diferente. E é importante essa relação que você falou aí, porque eu sei bem que dentro dos programas da cooperativa, aliás, a cooperativa, eu sou um entusiasta de falar da cooperativa, que até às vezes eu exagero um pouquinho, né? Parece que eu estou ganhando um cachê, né? Mas não é bem assim. Porque a gente fala muito do atendimento que a gente recebe de vocês lá. É uma característica da cooperativa Via Cred Alto Vale, é esse atendimento mais humano, com técnica, né, com sabedoria de como se utilizar os produtos, enfim, utilizar os serviços da cooperativa, de ser um bom cooperado, porque o bom cooperado o cooperado é aquele que adquire o seu crédito e paga certo, porque daí ele proporciona para mais outros ainda conseguir. Então a gente vê isso lá. E eu sei que dentro do programa da cooperativa tem o problema, a questão da educação financeira. Você desenvolve muito bem lá. De repente, fala um pouco para nós sobre essa questão aí. Perfeitamente. Doutor Gilson, assim, a cooperativa Via Cred Alto Vale, bom, até fazendo um briefing, né, eu venho de quase 15 anos de instituição financeira. E eu estou frente à cooperativa aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, Uhum. e a mudança de mindset para mim foi tão gigante, porque antes eu só fazia negócio. Era bem naquele modelo, você precisa de um crédito, tá aqui o teu Porque crédito, os obrigado, bancos tchau. privados hoje é isso aí. É o tradicional, né? Aliás, a cooperativa é privada também, mas eu digo os bancos normais. Do modelo tradicional bancário, É. né? Então, assim, não desmerecendo, cada um com a sua metodologia, a gente respeita, né? Mas, assim, a cooperativa, ela não tem um olhar do negócio pelo negócio. Então, assim, como eu falei antes, né? A gente avalia a empresa, vê todas as possibilidades, mas muitas vezes a gente tem empresas que estão passando uma saúde financeira ruim ou que estão com alguma situação. Às vezes, ao invés do crédito, a gente direciona para um treinamento, né? Uhum. Então, assim, hoje a cooperativa, ela investe muito forte em educação, né? Veja, eu até trouxe aqui para lembrar a todos, né? A Ailos Educação é uma plataforma que nós temos hoje com vários treinamentos de todos os assuntos possíveis, desde educação financeira até um curso de inglês. Todos os cursos geram certificado, né? Então, assim, uma série de cursos que tem disponível não só para o cooperado, para quem quiser acessar, né? É, evidência dessa informação, né? Veja, nós temos aí o nosso curso de gestão empresarial, né? Que inclusive nós temos aí um patrocínio com um apoio, eu diria, né? Com o Muito CDL, excelente. porque é um excelente curso e vai trazer prosperidade. Uhum. É isso que faz muito sentido para a cooperativa. Eu não estou falando aqui sobre demagogia. Uhum. A cooperativa entende que a prosperidade do nosso cooperado é a nossa prosperidade, Isso. é a prosperidade da comunidade de modo geral, né? Então, qual é o ônus que se tem com a prosperidade, né? Uhum. Então, ainda dentro da linha de educação, nós temos palestras nas empresas, então vamos criar um cenário aqui. Tens lá a tua empresa com 50 funcionários, com 5 funcionários. E o teu desejo é levar uma palestra de educação financeira para os teus funcionários, porque X situação, a gente tem disposição. A gente fornece o professor, o treinador, seja o que for. Uhum. A gente leva todo o material, apresenta, leva um cofre, inclusive. Aí você vai pensar, poxa, mas qual é o retorno da cooperativa nesse modelo? Porque não existe um custo para a empresa para a gente fazer isso. O retorno é a prosperidade. É simples. Essa conta, ela é como 1 mais 1 é 2, né? Uhum. Então isso é muito claro para a cooperativa. Além disso, nós também temos a parceria do Sebrae, né? Hoje, vamos criar outro cenário. O cooperado está passando uma dificuldade. Vamos criar aqui que ele entrou em colapso. Ele procurou a gente e, ó, Fernando, eu estou com dificuldade nisso, nisso, naquilo, o financeiro não anda. E que tal se a gente direcionar para o Sebrae? Então, só para complemento, né? Financeiro, quanto custa ao cooperado? Primeiro, 50% do custo dessa assistência do Sebrae é patrocinado pela cooperativa, 40% do próprio Sebrae e somente 10% é do cooperado. Então, ou seja, o Sebrae vai até a empresa, identifica a estrutura, verifica quais são os gaps e direciona um treinamento, um alinhamento para aquela empresa. Precisa mais próspero que isso, né? É verdade. Então, assim, a cooperativa sim tem um olhar muito genuíno em educação. A gente Uhum. sabe que a educação é o que vai levar
a gente para o futuro. A gente sempre comenta aqui e é importante essa participação como parceiro aqui da Aviacred, da CDL, nesse ponto que você referiu da gestão empresarial, porque uma das dificuldades das empresas, eu falava antes aqui com o Pablo da Pegraf, é a sucessão empresarial. E dentro dessa questão de educação também, envolve o treinamento desses gestores, porque às vezes as empresas elegem um gestor para cuidar dos negócios da empresa, que é o próprio familiar. Mas não pensa muitas vezes sim que tem que preparar aquele familiar. Ou se o familiar não está apto a ser preparado, ele precisa então contratar um administrador profissional, e aí a própria família vai fazer o acompanhamento, mas aí tu vai ter uma gestão profissional. E esse é um dos problemas. Então, por isso que essa visão da Viacred, no sentido de que vai verificar qual é o problema que o cooperado tem para tentar solucionar, porque o cooperado crescendo, que é o que a gente sempre fala, né? Juntos somos mais fortes. Por quê? Porque quando eu vejo que tu cresce junto, automaticamente isso vai contagiar o meu trabalho também, vai influenciar no meu trabalho e eu também vou, consequentemente, crescer mais. Eu vou dar mais consultoria, ou eu vou vender mais produtos, enfim, vou prestar mais serviço. Então, essa visão da Viacred é importante nesse sentido, né? Com certeza. O olhar de prosperidade. Eu falo muito em prosperidade, eu falo isso dentro da agência, eu falo nas visitas que a gente faz com frequência. É, uma coisa que eu reforço muito, né? Nós temos hoje em Campo Bom mais de 10 mil empresas, né? E aí, por que umas não prosperam e outras prosperam? Claro que é muito particular de cada um, né? As suas situações, mas uma coisa que eu falo muito com frequência é sobre ter olhar de prosperidade, o olhar de desejo de prosperidade do próximo, né? Então, assim, hoje, infelizmente, a gente acaba vendo, às vezes, até uma competitividade muito grande, às vezes em mesmo segmento. Sei lá, tem uma loja de roupa, enfim. E, poxa, queira o bem do próximo, né? Qual é o ônus que se tem em querer o bem do próximo? Esse é o ponto, né? Então, às vezes, ter o olhar de apoio, né? Ou vamos pegar um segmento do ramo de calçado, poxa, ele faz o mesmo que o meu, eu faço o mesmo, e às vezes ao invés de virar uma guerra de preço e virar uma desunião, por que não unir? Por que não construir uma reunião, um diálogo para que, ó, vamos crescer junto, vamos prosperar junto? É aqui que entra o associativismo e o cooperativismo, isso na prática. Por isso que eu falei no início que é uma mudança de mindset para mim vir de um sistema que é totalmente negócio para um modelo de negócio que é o olhar de prosperidade, que é o olhar de querer bem. Hoje, eu até comentava semana passada, hoje quando um cooperado meu fecha um negócio, eu publico de felicidade, porque isso faz sentido, me faz bem, me faz feliz, e isso não é só eu, Fernando, é até o modelo da cooperativa. E é importante, Fernando, uma questão que é bom ressaltar, tu pode me confirmar isso, que nas vezes que eu participei de encontros com vocês lá e ouvi vocês falando, a cooperativa ela se preocupa exatamente com esse modelo aí. Ela não é aquele banco predatório que diz: eu vou te dar um empréstimo, mas aqui, ó, pega esse consórcio aqui, esse seguro aqui, mais não sei o quê, mais não sei o quê. No fim, tu cria um mecanismo para transformar o correntista refém. E lá o cooperado ele é tratado diferente. O que vocês fazem lá? Vocês oferecem aquilo que ele precisa, não o que vocês querem oferecer. Exatamente. A gente serve o cooperado e não se serve dele, né? Isso é uma frase que a gente utiliza muito, porque realmente, infelizmente, hoje no modelo bancário, não vou dizer todos, né? Enfim, cada um com seu modelo, mas tem muito o que hoje eles chamam de venda cruzada, mas nada mais é do que uma venda casada, né? Sim. Você Pior e legal, inclusive. totalmente, né? O senhor entende de direito e sabe que isso não existe, né? Fazer um crédito e fazer um seguro de vida, fazer um crédito e fazer um seguro residencial ou um consórcio. Aí pensa, eu sou empresário, eu preciso do crédito, já estou assumindo às vezes um compromisso mensal que já me custa muito e aí eu preciso assumir outro compromisso. Então são coisas que não conectam, coisas que não agregam e não traz prosperidade, né? Exato. É um modelo já obsoleto que eu não consigo entender hoje como em 2025 ainda existe. Mas eu creio que estejam com os dias contados porque
Inclusive, né, o 2025 foi definido pelo próprio Banco Central como o ano das cooperativas. Hum. Então, assim, as cooperativas vão acabar crescendo, vão acabar impulsionando muito mais negócios, né, pelo modelo, mais correto, eu diria, né, Exato. de negócio, e isso já está se mostrando hoje nos mercados. Se as pessoas acompanharem, né, hoje as instituições financeiras estão fechando unidades e as cooperativas expandindo. Está o inverso, É, né. verdade. Então por quê? Porque o modelo cooperativista está crescendo. A gente percebe que eles estão tentando correr atrás desse prejuízo, vamos dizer assim, né, da perda de espaço, né, isso é inevitável inclusive. Mas, se eu hoje eu vou ser o cooperado lá, eu sou um cooperado da Via Crédito, eu já sei como funciona, mas hoje eu vou querer ser um cooperado. Na prática, assim, como é que funciona? Uma empresa, tu vai fazer um levantamento, dizer o que que tu precisa, o que que tu procura, como é que é esse trâmite, assim, para a identificação do cooperado? Porque tu vai recepcionar ele lá simplesmente para ver o que que ele precisa, ok, mas você já tem também um trabalho para identificar esses fatores todos, né? Sim, assim, bom, como eu comentei antes, né, todo time é bastante treinado, né, para buscar um bom atendimento, né. Então, a gente sim está num momento inclusive de expansão, né, doutor Gilson, aqui a gente está há menos de 3 anos aqui na cidade, e ainda de toda forma já chegamos a quase 3.000 cooperados, então isso é muito bom. Mas o modelo de negócio que a gente tem de buscar cooperados, a grande maioria funciona por indicação. A gente Uhum. procura fazer um bom atendimento e acaba, né, recebendo indicações dos próprios cooperados. Ou, às vezes, a gente vai no porta a porta também e convida para abrir o relacionamento. Mas o nosso modelo é, antes de abrir a conta por abrir, ou buscar um negócio pelo negócio, a gente entender como é que funciona a empresa. Uhum. E lógico, não existe, né, qual seria a palavra? Uma discriminação de qualquer tipo de pessoa jurídica, física, Uhum. com apontamento, sem apontamento, independente do que seja. Toda pessoa para nós pode ser um cooperado Uhum. para que a gente possa buscar prosperidade. Então, sim, a gente faz uma análise da empresa, vê o que que precisa, o que que não precisa, Uhum. busca entender o que que são hoje os produtos que são servidos pela instituição financeira, né? Eu reforço que o nosso modelo de negócio é foco em relacionamento. Então, as pessoas acabam, graças a Deus, confiando muito na gente, né? E abrem muitas vezes informações. Exemplo, eu tenho um crédito numa instituição, eu tenho um seguro do meu carro, um seguro do meu prédio, um seguro da minha casa. Doutor Gilson, eu digo hoje, muitas operações a gente traz para dentro de casa com negociações melhores do que a concorrência. Uhum. Lembrando que a cooperativa não trabalha por preço. O nosso Sim. foco sempre foi relacionamento, né? Uhum. Os nossos diferenciais competitivos, os principais, a gente sempre diz que é o atendimento simples e humanizado, né? Economia da cooperação, que é a prosperidade Uhum. para todo mundo, educação financeira, soluções ágeis, enfim, é o básico bem feito. Então, Exato. basicamente isso. E eu acho que uma dificuldade talvez que o público em geral, assim, a massa, por exemplo, eles não entenderam muitas vezes ainda o que que é uma cooperativa, como vocês lá, a Viacred, porque a ideia que se tem é que é um banco, né, é mais um banco. E aí quando entende qual é que é o que está por trás disso e o que que é esse planejamento todo que tem para transformar o cooperado realmente, que ele se dê bem para que daí ele acaba influenciando os demais e a cooperativa cresça com isso. Porque o que acontece, essa ideia que você referiu antes de, a concorrência, né, é uma ideia equivocada essa de concorrência, a gente tem que se unir. Eu sempre dou um exemplo prático aqui em Campo Bom, a quantidade de revenda de automóveis que tem na Avenida Brasil. Alguém vai pensar assim: "Ah, mas é uma concorrência e tem gente demais aí, vai tirar o meu cliente", ao contrário, vem mais consumidores porque tem mais variedade, mais quantidade. Quando a gente mudar esse pensamento para que a gente possa ver isso dessa forma, eu acredito que daí o crescimento é inevitável, né. O crescimento vai ser de comunidade. É É. isso. É olhar para o próximo, querer a prosperidade dele, não tem ônus, repito, e pelo contrário, né, eu acho que até traz alegria para nós, né. É. Então, assim, tem uma frase que é muito forte, né, se você quer ser feliz, faça alguém feliz, né. Uhum. Por que não só desejar a prosperidade do próximo, entende? Puxa, veio a prosperidade dele, qual é o que que eu perco? Nada, sabe. Então,
Dentro do ramo de veículos, poxa, tem muitas lojas, a concorrência deve ser gigante, mas e que tal se unir forças e aí chegar a um ponto em Hum, que alguém, até de outras cidades, quem sabe, poxa, uhum. eu quero comprar um carro, mas Campo Bom Tem é uma boa bastante. cidade, tem bastante opção. É. Olha que E legal. bem concentrado, inclusive. Bem concentrado, com bom atendimento, que não tem concorrência, sabe? Hum, Então isso é genuíno, não tem nada mais vencedor que isso, beleza. né? Bom, Fernando, a gente podia ficar conversando aqui o dia inteiro, a gente sempre tem muitos assuntos, né? E principalmente na área do empreendedorismo e a ViaCred Alto Vale tem um olhar especial para o empreendedorismo, tanto que está aqui em parceria com a CDL, fomentando aqui os negócios, enfim, participando dos cursos e eventos que a CDL tem feito. E a gente está muito feliz com isso, muito satisfeito. E para nós, como eu disse no início, é uma honra, a gente fica muito feliz em receber vocês aqui. Nosso tempo é um pouco curto, mas a gente tem aqui boas informações aqui que tu trouxe para nós, ilustrou muito aqui ao nosso encontro aqui. Quero deixar a palavra para ti fazer tuas considerações finais, né? Tá bom, doutor Gilson, obrigado de novo pelo convite, tá? A gente ficou muito feliz com essa oportunidade. Eu quero só dizer o básico, assim, que o empresário, seja pessoa física ou jurídica, tá? Independente da pessoa que estiver precisando de uma instituição financeira que realmente olha para as pessoas, né? E se porventura, né, acontecer algo diferente do que eu estou falando aqui, eu sou o Fernando, gerente da agência de Campo Bom, pode vir conversar diretamente comigo. Meu. Ó, Fernando, procurei a tua agência e aconteceu diferente do que você falou. É difícil que isso vai acontecer, tá? Porque o modelo, qualquer pessoa que atendeu hoje lá na agência tem muito claro que é fazer o certo, fazer o simples bem feito, né? Uhum. E esse não é o modelo de Campo Bom, é de todas as unidades da Via Crédito Vale. Hoje nós temos 2 unidades em Novo Hamburgo, nós temos aqui em Campo Bom e Sapiranga, e em breve 2 novas unidades. Uhum. E vai crescer muito, né? Hoje a cooperativa lá em Santa Catarina é muito bem consolidada, um dado, em torno de 50% das pessoas de cada cidade que a cooperativa está instalada já tem conta na cooperativa. Então, veja, é um número gigantesco para uma cooperativa, né? Para uma instituição financeira. Então, assim, ou seja, mostra que o negócio é bem feito, né? Uhum. Que o foco é relacionamento e não negócio pelo negócio. Ficam as portas abertas, tá? Nós temos, como cooperativa, todos os produtos de instituição financeira. Então, se porventura alguém estiver infeliz na sua instituição, ou até feliz, mas procura um produto ou serviço que tenha os mesmos benefícios, as mesmas vantagens, ou até mais, mas às vezes talvez com um custo-benefício melhor, estamos de portas abertas, tá? E a cooperativa vai se sentir com certeza muito honrada, né, de poder crescer, prosperar aqui na cidade e ver a cidade crescendo. A gente tem convicção, de fato, da prosperidade aqui em Campo Bom, senão não estaríamos aqui. A gente sabe que o nosso modelo de negócio vai contribuir muito para as pessoas e para a comunidade de modo geral. Excelente. Muito obrigado, Fernando, e muito obrigado por você que está nos assistindo. Você também pode ser um associado da CDL, pode ser um cooperado da ViaCred, basta você nos procurar aqui, nós teremos o maior prazer de lhe atender e fazer com que a economia de Campo Bom cresça cada vez mais. Um bom dia. Bom